Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Hoje a gente tem músico novo na área. No contrabaixo, Paulo. Olha só o swing. Maravilha, Paulo. Coitado do velho Marlon, né? Não é, Paulo? Eu acho que velho Marlon não volta mais não pra essa banda, né? Grande contrabaixo, velho Marlon. E aqui, Paulo. Lucas Matos na bateria. Eu acho que o Lucas gostou do swing aí, né? Desse baixo, Lucas. A bateria e o baixo que andam juntos sempre, né? E no piano, Nino Bessa. Feliz da vida ali. É isso, meu querido. Essa é a banda do Pod.com, que tem a produção do paulista Carlos Petit. Grande Petit. O Pod que é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, que também é músico. Saiu por aí para viajar pela Europa com Carlinhos Brau, aí Nino Bessa chegou aqui, pegou o piano e tomou dele, acho que não tem mais volta também. Ivo, que brinca aqui com as imagens desse pod para deixar a imagem melhor para você e pra gente aqui que vai conversando e vendo as imagens passando. Eu vou começar dizendo um poema de Patativa do Assaré. Eu nasci ouvindo o canto das aves de minha serra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. É de lá que eu venho crescendo, venho vendo e venho aprendendo no livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração mais sensível e a vida tem mais pureza. Sem poder fazer escolha de livro artificial, estudei nas lindas folhas do meu livro natural. E assim, longe da cidade, lendo nesta faculdade que tem todos os sinais, com esses estudos meus, aprendi a amar a Deus na vida dos animais. Quando canta o sabiá, sem nunca ter tido estudo, eu vejo que Deus está por dentro daquilo tudo. Aquele pássaro amado, no seu gorjeio sagrado, nunca uma nota falhou. Na sua canção amena, só canta o que Deus ordena, só diz o que Deus mandou. Patativa do Assaré. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Maravilha. Eu acho que melhorou a banda com esse contrabaixo aí, né? Velho Marlon, meu querido, você passa aqui na recepção, na produção, né? Ficou mais velho ainda, né? Agora, maravilha, Paulo. Grande baixo. Aí agora a gente vai ter que ver, né? Como é que faz com o velho Marlon, né? A gente arranja uma banda para ele tocar por aí, né? Bom, eu comecei com esse poema, né? Que fala do livro também, né? Estudo. Para falar sobre livros também, principalmente, né, Nestor? Vou começar aqui com essa grande figura, que é Nestor Mendes, autor. Você fez 3 livros sobre Bahia ou 3 edições de um mesmo livro? 3 livros sobre 3 Bahia. livros, rapaz, isso é que é torcedor doente. Quem é Bahia aqui na banda? 1, 2. Nino é Vitória? Nino é Vitória. Então, Nino já perde aqui por número, Nino perde, né? Que maravilha, Nestor. Então, uma honra estar aqui com você para falar, né, a respeito desse livro, que na verdade é para falar de uma das grandes e maiores torcidas do Brasil e do mundo, que tem uma história de, assim, um futuro bem próspero aí agora, né, para o Bahia. Jackson, boa tarde. Boa tarde aos internautas do Pod, né? A banda Pod também, que bota para poder mesmo. Bota para poder, essa aí. Muito legal. E é um prazer estar aqui com você e ouvindo Patativa do Assaré. E ainda fala de nordestino, fala mal de nordestino. Como né? é que pode? Como é que pode, né? Uma região que tem Antônio de Castro Alves e Patativa do Assaré, sem contar outros, né? Centenas. E né? aí você, já por aí, já fica difícil falar mal de um pedaço do Brasil, né? É um negócio impressionante isso. É verdade. De arrepiar quando você ouve Patativa, quando você ouve Castro Alves, quando você ouve Manuel Bandeira, né? Gregório de Matos. Gregório de Matos. A terra que teve Raul Seixas, que é o pai do rock brasileiro, né? Com certeza. Elomar, Figueira Melo, Caetano Xangai, Veloso. Caetano Veloso e os tropicalistas todos, né? Gal, Bethânia, Chico Buarque. Gal que
tá no andar de cima, né? Subiu agora, Que né? nos deixou assim. Erasmo, que foi ontem, Erasmo e Carlos. que você sabe que é sangue baiano, É né? sangue baiano. A mãe de Erasmo é baiana, o pai de Erasmo são baianos, e ela acabou engravidando, a mãe leva a mãe de Erasmo para o Rio para poder aquela coisa de abafar na sociedade muito conservadora, né? 1941. Mas o sangue de Erasmo é o sangue baiano, né? E como o Chico já cantou, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô baiano. E meu maestro soberano é Antônio Então, Brasileiro. essas pessoas que criticam o Nordeste, né? Se forem examinar mesmo, pesquisar a fundo, ouvir essa letra belíssima de Chico Buarque para todos, Para né? todos. E ver que a beleza do nosso Brasil é exatamente essa mistura, né? E essa coisa engrandecedora que é a soma do Sul, né? A soma da influência lá dos Pampas com o Nordeste, onde nasceu o Brasil, né? A Bahia, onde nasceu a aqui. estação primeira do Brasil, como Caetano diz, né? Eu estava num avião e algum desses beócios aí, porque ultimamente aparece beócio pra caramba no país, né? Aí dizendo que o Nordeste, que a Bahia era terra de gente preguiçosa, que só recebia auxílio, Bolsa Família. Aí eu disse assim, aí eu ouvindo, chegou uma hora que eu virei e falei assim, meu amigo, respeite, né, o trabalho, nunca vivi de auxílio, tenho formação universitária. Isso que você está falando é uma grande besteira, uma grande bobagem. Me desculpe, não sei o que e tal. Eu disse, você devia se respeitar, porque o Brasil foi na Bahia, foi no Nordeste. Essa existência que você tem hoje de Centro-Oeste, acho que era um cara de Goiás ou do Mato Grosso, se deve a ter acontecido, inclusive, em seus antepassados, tem algum baiano, com certeza, não tenho dúvida disso. E assim, os baianos e nordestinos que se espalharam por esse país e ajudaram, inclusive, a construir mesmo, né, a mão de obra, além do pensamento, né, maravilhoso de tantos baianos ilustres, né, você já citou alguns aqui, ainda é essa força, essa mão de obra, né, para chamar de preguiçoso. Você mesmo, que é um ator consagrado, começou na Bahia, você sabe a dificuldade de se fazer arte, fazer cultura aqui. Quando você chega lá no Sul, as condições são muito melhores. E aí os baianos todos estouram, se sobressaem, porque eles aprendem na dificuldade. Você vê nas artes, você vê na publicidade, no marketing político, né? Você exporta nomes como Nizanguanai, João Santana, Duda Mendonça, Fernando Barros. Né? Quando encontra uma facilidade, dá show, né? Porque que se desenvolve na dificuldade. Né? Aí Euclides da Cunha fala do nordestino, que é antes de tudo um forte. Né? Ele descreve ali nos sertões que você olha para aquele nordestino encostado ali na sombra de uma árvore, naquele sol forte, você olha para ele, não dá nada por ele, chama ele para a batalha, chama para a vida, para a atividade, para ver o trampo o guerreiro que é. Né? E você vê aqui a gente, usando uma metáfora do futebol, a gente cruza, né, cabeceia e ainda é o goleiro aqui, você sabe disso, exatamente, nas suas produções, cruza, você sabe. Cabeceia e ainda corre para defender. Né? E lá você vê, quando você vai fazer uma produção, é aquela ficha técnica que corre no fim do filme mesmo, né? Cada um com sua função, com sua atividade, né? E fazendo essa coisa que é a linha de montagem industrial da cultura. Aqui não, a gente aprende a se virar em tudo, né? Você é o cara que roda o panfleto, você que carrega o livro para a livraria para entregar, você que faz a divulgação. Então, a gente, quando a gente sai daqui, a gente está mestrando, doutorando na vida. Tira de letra, literalmente, né? Se for ver a nossa ficha técnica, que geralmente são 4, 5 nomes para todas aquelas funções daqueles letreiros de que muitas vezes não dá nem tempo de assistir, né? Acaba o filme, não dá. Você fica ali um pouco esperando alguma coisa, mas ainda tem tanta função para passar que nem sempre a gente vê tudo, né? Quando alguém reclama que tem muita gente no trabalho, eu digo, meu amigo, assiste um filme, quando você termina os créditos, você vê a divisão exata do trabalho, que é a do conceito da linha de montagem, né? Cada um faz seu papel. Então, quando a gente sai daqui, a gente sai craque, né, meu amigo? Chega lá, a gente dá nó em pingo d'água, você, como ator, como uma pessoa da área artística, você sabe disso. Chega lá, a gente... Já estamos escolados, né? Estamos escolados, a gente sabe tudo e um pouquinho mais. Então, como disse
Patativa da Saré, né? O livro da vida, a gente aprende com o livro da vida. Essa que é a grande escola, né? A Essa escola, é a grande escola, é a vida. Então, a gente está falando aqui dessas, né, dessas regiões todas do Brasil que tornam o país tão rico. Então, vamos começar esse papo assim. Quer dizer, já começamos, né? Já começamos. Mas eu quero saber de você a sua origem mesmo, para a gente, né, da sua infância ali com pai, mãe, vizinho, papagaio, periquito, para entender melhor essa cabeça desse torcedor do Bahia. Do Bahia. Do Bahia. Bahia é maravilhoso. Né? Rapaz, eu nasci em São Sebastião do Passé, que é uma cidade perto de Salvador, né, região metropolitana, uma cidade marcada pelo petróleo, né, praticamente ela começa a ter algum tipo de se sobressair economicamente a partir do petróleo. Nos anos 60, a Petrobras se instala naquela região do Recôncavo, né? Candeias, São Sebastião, Alagoinhas, Catives, que a gente não chama Catu aqui. Né? Perigoso. E aí eu nasço em São Sebastião e em 62 estudo minha infância, adolescência lá e venho para Salvador em 78 estudar, fazer o segundo grau, né? Também escola pública, no Severino Vieira. E aí vou morar numa pensão no Campo da Pólvora, mas a infância, a adolescência é típica de uma cidade interior, embora São Sebastião seja muito perto da capital, mas era uma coisa de interior, um clima de interior. Bem diferente dessa Salvador de hoje. Não tinha nada a ver, era feira dia de sábado, você sábado comprava legumes, carne, frutas frescas aos sábados. A coisa do interior, você entendeu, o transporte de ônibus que era feito pela Sebastianense, você pagava passagem, não é como hoje um ônibus intermunicipal quase interurbano, né? Era ônibus com poltrona, com cobrador, essa coisa toda, horários marcados, você tinha horários de manhã, ao meio-dia e voltando em Salvador por volta de 6 horas. Então, minha infância é marcada por essa coisa interiorana mesmo, embora muito perto da capital, mas a gente, para vir em Salvador, era uma viagem, era uma festa, você botava roupa de domingo, a porra toda para poder vir para cá. A cidade da Bahia que chamava, ir para a cidade da Bahia, que não se chamava Salvador, né? Você vai para Bahia, né? Para Bahia. Ainda peguei isso, né? E aí vem a história, meu pai tinha uma casa de material de construção, que era a Casa Mendes, a gente já começava essas coisas de ficar no balcão e tal. E aí meu pai era leitor do Jornal à Tarde, toda segunda, tinha jornal todo dia, mas toda segunda tinha um caderno de esporte da tarde. Era o Bahia sempre ganhando, principalmente, eu sou de 62, então a década de 70 toda é do Bahia, né? O Bahia ganha 70, 71, perde 72 e ganha de 73 a 79. Então você imagina, né? É o menino, que é a idade da razão futebolística, né? 8, 10 anos. O Bahia reinando, e aí meu pai, torcedor do Bahia, acompanhava jogos no Batistão, em Aracaju, quando a Fonte Nova estava em reforma. Aí começa essa paixão pelo Bahia, né? De gostar do Bahia. Minha mãe tinha um crucifixo de madeira com um Cristo de prata. Eu pegava esse crucifixo e ficava rezando, pelo amor de Deus, grande Bahia. Era uma lembrança que eu tenho de menino. Tirava o crucifixo da parede e ia rezar. E aí ficou essa paixão, essa coisa toda. Gostava muito de jogar bola, embora eu fosse perna de pau. Eu tinha uma miopia de 14 graus, né? Imagine como você acertar uma bola, é uma dificuldade, né? Da porra. Não dá para pôr óculos, né? Não tinha como pôr óculos. Quebrei alguns óculos jogando bola, chegava em casa, apanhava porque quebrei o óculos, né? Aí jogava sem óculos, era um desastre. Quando eu vim para Salvador, que botei lente, depois fiz cirurgia de miopia, eu passei a ser o primeiro a ser escolhido no Baba, né? O zagueiro era um craque que não podia mostrar o talento. Zagueiro de respeito. Não podia mostrar o talento porque não enxergava. Não enxergava. É essa questão que você já viu muito pedagogas falarem, que é a questão de que às vezes um aprendizado está em função de alguma dificuldade que não é identificada na criança, né? Você estudou, os seus colegas que sentavam na frente, às vezes era com uma dificuldade de visão mesmo, né? Ou de audição também. Então. E a importância, assim, de se observar isso, né? Pai e mãe estão observando o filho, para saber exatamente, né? Às vezes tem alguma coisa que ele deixa de fazer, né?
porque é uma deficiência Porque de não qualquer... é uma coisa que de não se sabe, vontade, né? exatamente, Exato. é. E muitas pessoas, ao longo da vida, deixaram de ter oportunidade por conta dessas questões mesmo, de alguma deficiência, né? Deficiência, às vezes, uma besteira, mas que empatava essa coisa de receber informação. Eu tinha medo demais na minha infância, então eu não dormia bem à noite. Eu passava a noite praticamente em claro. E estudava de manhã cedo. Então eu ia praticamente para dormir na escola. Dormia na escola? Não conseguia. Então era uma coisa que meus pais não identificavam isso. Então eu convivia assim durante muito tempo. Como uma pessoa que não queria nada, a pessoa queria dormir. Só queria dormir. Essa percepção que hoje é muito mais, acho que acurada do que no passado, né? Eu também tinha um problema de insônia gravíssimo, sempre tive, até hoje tenho. E aí minha mãe encheu o saco de meu pai. Esse menino tem um problema, esse menino é doente, tem alguma coisa, porque meu pai desligava a televisão 10 horas, não tinha aquele negócio de, não, vou ficar aqui sozinho vendo filme, né? Nada, era 10 horas, acabou. A casa toda em silêncio, apagada, eu pegava um abajur, ia para trás da cama e ficava lendo para não incomodar os irmãos, que dormíamos, eram 5 irmãos, 4 homens, dormíamos todos no mesmo quarto. E aí, para não incomodar, eu ficava atrás de um abajur lendo. Minha mãe levou, encheu o saco, aí meu pai trouxe aqui no médico em Salvador, passou um remédio e eu, já menino, mas tinha uma certa noção. Eu digo, esse negócio não é bom, eu vou tomar remédio com um negócio desse. Já tinha um medo de dependência, essas maluquices. E aí não tomava o remédio, fazia de conta que tomava, dizia a minha mãe que eu tomei, não tomava. E aí esqueceram e não tomei remédio. Mas essa coisa da insônia é uma coisa que é também própria de cada um. Tem um relógio, cada um tem um relógio diferente, né? Não é um relógio igual. Às vezes você produz mais à noite do que durante o dia. E que deve ser o caso. E acaba, às vezes, tendo consequências no seu rendimento, no estudo, na concentração, de muita coisa. Mas aí você colocou os óculos e você se revelou zagueiro. Essa era a posição que você como era sem óculos, você não tinha posição. Principalmente você ficava de fora. Posição era no banco lá fora, não botava, torcida, né? não botava, né? E aí quando faltava um, botava, ou então, quando estava faltando na hora de bater o paro ímpar do Baba, aí era o último a ser escolhido, e assim mesmo já joguei em Baba, em que o time tinha um jogador a mais do que o outro, no caso era eu. Você era o café com leite que chamava, né? Porque para não ficar de fora. Não vai fazer diferença para ninguém, né? Para não ficar de fora. E aí minha grande recuperação futebolística foi quando eu comecei a pegar o Baba ali na Caraíba, na Cia Aeroporto, tinha um campo da Caraíba lá. E aí, já de cirurgia, de miopia, essa coisa toda, eu era o primeiro a ser escolhido, dizer assim, um grandão ali, pra zaga. Mudou tudo. Que era o cara que espanava, não deixava, organizava o time ali atrás, jogava olhando o jogo. Aí foi minha redenção, digo, tá vendo? Não era um problema de talento, era um problema de não enxergar mesmo a bola, né? Furava a bola, no cabeceio você errava a cabeçada, eram umas coisas assim. E ninguém ia entender isso, né? Quem estava de fora falava, não, ele não joga nada. Ainda bem que você fez a cirurgia para mostrar, né? Não, ainda bem que ainda tive tempo de ainda jogar e dizer assim, porra, foi minha redenção, mas não deu para ser profissional. Mas isso com que idade? Quando eu fiz assim, quando eu botei lente, foi quando eu vim para Salvador. Isso foi, eu vim em 78, lente deve ter entrado em 80, mais ou menos, né? Aí com lente já melhorou bastante, mas aí você começa também a recomeçar a sua, o que os boleiros chamam de condicionamento físico, né? Você começa depois, quase que você começa de novo a aprender a jogar bola, né? Aí, quando nos 80, nos 90, eu já estava nesse top aí de ser o primeiro escolhido no Baba. Assim, que maravilha. Pelo menos era o craque do Baba, né? Era maravilhoso. Não, e na hora que vai escolher, né? Que bate ali 2 ou 1 e tal. Tosse, né? Os que são escolhidos primeiro são os, né? São os top, moral, né? Os top da galáxia, né? Os outros... Diga. Não, essa mudança, assim, para a sua autoestima é bom fantástica. Demais, né? E aí é um pouco, só antes de você falar, é um pouco do que me levou a escrever, né, sobre o Bahia. Já que eu não pude ser jogador, não pude entrar em campo, ficava rezando, porra, beijoca, bote essa bola para dentro. Então, ajudar que o goleiro defendesse a bola que ia no gol.
Você rezava para isso acontecer. Isso é uma coisa meio impossível, né? Ser o homem invisível para entrar em campo era um sonho, uma ideia recorrente que eu tinha. Aí eu digo que vou escrever. Os livros do Bahia, eles são de 1940, Haroldo Maia faz a primeira história do Bahia. Ele faz uma edição que conta até 1940. Depois, Nilton Calmon e Carlos Casais, dois jornalistas, nos anos 60, 70, fazem uma segunda história do Bahia, Bahia de todos os títulos. E aí volto a mais ou menos 2001, 2000, nos 70 anos, um pouco antes de 70 anos do Bahia, eu digo, pô, está na hora de voltar a escrever essa história, né? Os livros têm muita coisa importante como base, mas muita informação também errada. Você não tinha uma apuração de qualidade e tal. Então eu vou fazer um livro que seja um livro com o tamanho do Bahia. Aí fiz em 2001, que é os 70 anos, que é Bahia Esporte Clube da Felicidade. E aí passou 20 anos, né? E era para fazer dos 90 anos, passou porque teve uma série de atrasos, o Bahia foi rebaixado também. Aí eu resolvi ampliar o livro, mas quando eu comecei a escrever em fevereiro do ano passado, eu digo, não, isso não é uma ampliação, é um novo livro. Eu digo, vou fazer um novo livro. Tanto é que o primeiro tem 180 páginas e você tem 320, né? É uma nova obra mesmo. Não cabe num livro só, né? Rapaz, olha, eu vou dizer a você, não, se você deixar, você faz 1000 páginas do Bahia, porque tem história, Jackson, assim, que são fantásticas, assim, é muita riqueza de informação. Aí, livro, você que trabalha em arte, você sabe que tem um determinado momento você tem que fechar as coisas, senão né? não para. Uma peça, filme, exatamente. uma novela, senão é uma obra em aberto, não acaba nunca, né? Então você tem que chegar a hora e dizer assim, stop aqui, que não tem como botar mais coisa. São 2, então? Não, é esse daqui. Esse é o Bahia Esporte Clube da Felicidade. É o de 2001. Esse é o que vai ser lançado dia 15 de dezembro na Arena Fonte Nova, que é o Bahia Minha Paixão. Esse vai ser lançado. Vai ser lançado dia 15 na na Arena Fonte Nova. Você, quando fizer o próximo podcast, faça esse comercial aí. Sim, faremos, sim. E aí, esse título aqui, né? Clube da Felicidade. Esse é uma das pessoas que você conheceu e que era uma figura apaixonada pelo Bahia, é Paulo Galdense. Sim, figura fantástica, né? Um mecenas, um homem de uma sensibilidade fantástica. E aí, como Galdense foi muito ligado ao turismo e praticamente criou a indústria do turismo na Bahia, aí o bordão era Bahia Terra da Felicidade, né? Que ele criou esse bordão de Bahia Terra da Felicidade. Aí eu digo, se a Bahia é a Terra da Felicidade, o Bahia é o Clube da Felicidade. Aí ficou Bahia Esporte Clube da Felicidade. Que vem lá da letra, Ari Barroso? Bahia, Terra da Felicidade, morena, eu ando louco de saudade. E Galdense e Paulo incorpora isso no bordão do turismo, né? Sim, sabiamente. Né? A Bahia Tussa trabalha nos anos 70, principalmente nos 70, 80, com essa coisa, Bahia, Terra da Felicidade, né? E resgata essa coisa da baianidade, que sempre existiu, mas não tinha alguém que amalgamasse isso, né? Que fizesse isso, juntasse num caldeirão essa coisa de Jorge Amado, de Caribé, de Caetano Veloso, de Moraes Moreira, de Jackson Costa, essa coisa de Daniela Mercury, essa coisa que a Bahia sempre foi produtora, né? Isso desde Gregório de Matos, né? O Boca de Ferro, né? Você desde sempre. Né? Aí sempre, né? Você tem Castro Alves, a Bahia sempre tem alguma coisa nova, sempre em gestação, né? Sempre tem algo novo. Então, esse nome vem isso. Aí depois o da Agora é Minha Paixão, porque estou chegando a 6.0 de vida, eu tenho que dizer assim, qual foi minha paixão na vida. Então, a paixão é o Bahia. É o Bahia. É o Bahia. Eu saí de Itabuna com 16 para 17 anos para ser jogador de futebol. Para ser jogador? Fui para São Paulo, a minha mãe, aquelas cenas de filme, a minha mãe na rodoviária chorando. E eu a mala em U, né? Minha mãe
chorava em U, né? Meu pai chorava em ai. E minha mãe chorava em U. É Caetano isso. Veloso. É né? verdade, é isso aí mesmo. É. E assim, para ser jogador de futebol, a minha paixão era eu queria ser jogador de futebol. Sonhava Eu com o nunca Maracanã. imaginei isso. Você declamando Castro Alves e... Querendo ser jogador, né? Eu sonhava com o Maracanã. Depois eu vi que assim, eu transferi ali para uma plateia também de teatro, né? Assim, Muito, não é? muito. Mas era o sonho do Maracanã. E já ouvi Zico comentar também. E eu sou vascaíno. Eu abri essa foto aqui, eu tô vendo o Romário aqui. Essa foto é bonita, né? Muito bonito. Bahia e Vasco, né? E o Vasco tem uma história de posicionamento de primeiro clube que abre para negros, né? Primeiro clube que abre. É lindíssima a história do Vasco. O Vasco disputa um campeonato do Rio, né? Que era a Liga Metropolitana, porque o Rio ainda era estado, né? O Rio era dividido entre você tinha o Rio de Janeiro e tinha o estado do Rio de Janeiro, né? Então, o Vasco, no primeiro ano que disputa, ganha o campeonato, agora formado por um time de operários. Olha. E de negros. Eu acho que eram 12 ou 13 negros e operários, gente operária, povão, fazendo contra uma elite que vinha do cricket, né? Que era um jogo elitizado dos ingleses. Então, o Vasco é o primeiro a participar com esse time de operários mesmo, né? De estivadores, gente da labuta pesada. E aí ganha o campeonato. A Liga Desportiva Carioca, a Liga Metropolitana, impõe ao Vasco que ele só joga o segundo campeonato se ele tirar os negros do time. É sério. Isso está histórico, documentado. O presidente do Vasco, eu me esqueci agora, que é uma figura revolucionária, ele diz assim, não, então a gente não vai disputar campeonato, a gente vai jogar as ligas amadoras. O Vasco sai da disputa profissional, volta para o amador, mas a pressão é tão grande, o Vasco começa a ser adotado pelas classes populares, né? O time do povão. Essa pressão é tão grande que a Liga aceita o Vasco depois, no terceiro ano, já disputando profissional. Aí o Vasco quebra esse paradigma do racismo no futebol. Né? Que maravilha isso. É a história a importância aí do futebol, né? A história do Vasco é lindíssima nessa coisa. É um dos clubes com esse papel revolucionário na mudança social do Brasil. Que maravilha. E legal você falar isso, porque assim, eu sou vascaíno também. Eu chego a me arrepiar com essa história. Lindo isso aí. Fico embargado, emocionado, porque é linda a história do Vasco. Que bom você trazer isso aqui, assim, né? E assim, eu sou vascaíno também por causa do meu pai, né? E tem um tempo que eu não acompanho. Então, o meu cunhado, André Nogueira, que tem uma loja de informática, Beitec, lá em Itabuna, mara que ele esteja nos ouvindo. Minha irmã está morando em Curte Itabuna, com a minha Lívia, cara. Tá lá, é médica, mora lá em Itabuna. Vive curtindo com a minha cara que o Vasco é vice, né? E agora você me animou a continuar sendo vascaíno por isso. Rapaz, não tenha nenhum receio, porque a história do Vasco é uma história bonita, né? Libertária, uma história boa de gente assim muito valente, porque peitou um sistema, né? Que era um sistema muito... Ali, ó, Roberto Dinamite, esse aí eu vi jogar. Quando eu queria ser jogador, campeão, né? Conquista o brasileiro de 1974. Tem algum como passar algum vídeo, alguma coisa? Não, né? Vídeo tem, eu acho que não chega aqui em imagem, mas vídeo, se você falar, Ivo vai lá e consegue e encontra. E por ironia do destino, né, essa coisa que você trouxe de não querer né, os pretos no futebol, o maior craque de todas as histórias é o Negão Pelé, né? Quem queira, né? Há quem conteste, quem fale de Maradona, quem fale de tantos outros jogadores, né? Mas Pelé, para chegar um Pelé, hoje em dia vai ser, né? Eu vou lhe passar depois esse vídeo, mas eu... Bota aqui e o povo ouve lá. Deu um recado ao mundo. Eu acho que essa história. Esse cântico é da torcida até hoje. O Vasco da Gama foi gigante. E essa sua história tá marcada para sempre. Tá vendo aí, André? Campeão da segunda divisão em 1922. 22. Parou aí. Deu um clique aqui. Aqui, né? Com craques operários, pintores, faxineiros...
Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a primeira divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro. É a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e, por essa atitude, ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. O Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. Foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. Com dinheiro São Januário dos foi trabalhadores. levantado com a ajuda da própria torcida. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, E agora na o Copa time também, entrou né? em campo com a torcida Continua. cantando Voltou uma a das suas acontecer, né? Que músicas coisa- que enaltecem a luta histórica do Vasco contra o racismo. Até hoje é o grito de Erdogan. Eu não entendi, mas fala de operários. E São Januário. Maravilha, meu senhor. Arrepiante. Rapaz, que maravilha que você trouxe aqui. Agora é que eu vou dizer mesmo que eu sou vascaíno, porque... E Não. assim, e que postura bonita do Vasco, né? Pode se orgulhar, porque... Preferiu manter os princípios do que querer um status de participar de, né? Não, e era uma... Já que só até hoje a gente ainda, infelizmente, ainda vive essa coisa do racismo, né? Imagina. Agora, recentemente, Não, episódios... torcedores argentinos, né, cantando. Não, infelizmente, você não tem que ser contra o racismo, você tem que pedir condenação contra os racistas, né? Não pode ter nenhum tipo de Conviver complacência, mais, né? não. Com um absurdo. Então você desse. imagine isso quando o futebol começa a ter no Brasil uma certa... Isso é 22, né? O Brasil começa a ter um começo de profissionalização, entre aspas, a partir de 32, na Revolução de Getúlio Vargas, né? O Brasil sai de um modelo agrário e passa a ser um modelo urbano de sociedade, né? Getúlio incorpora as conquistas trabalhistas, que você não tinha, né? As pessoas trabalhavam como semi-escravos, né? Ganhavam quando o patrão queria dar, não tinha descanso, não tinha nada, era uma situação muito, muito complicada. Aí a Revolução de 30 estabelece esse marco, né? Que no futebol reflete no futebol também. 31 é o Bahia, que nasce o Bahia. 32 também ainda tem muito rescaldo disso, né? E aí o Vasco é um dos pioneiros. Pra você ter ideia, o Bahia nasce em 31 por conta de praticamente... Não é claramente, a história não conta claramente isso, mas com certeza tem um componente racista no nascimento do Bahia. O Bahia nasce de praticamente uma fusão dos jogadores da Associação Atlética com o Baiano de tênis. Eles tinham divisões de futebol disputando o Campeonato Baiano. E aí, em 29, eles resolvem encerrar as suas atividades no futebol profissional. Esses jogadores ficam a banguê, né, sem ter onde jogar. E aí eles vão disputar jogos no interior, Baba, aquelas coisas que é amistoso em Santo Antônio de Jesus, em Ilhéus, essa coisa toda. E aí, como eles continuam coesos com essa coisa do futebol em campo, eles aí acabam tendo a ideia de criar o Bahia, né? Já que a gente está jogando, vamos criar. E tem a ideia de fundir as cores do baiano, que preto e branco, né, até hoje, e da associação azul e branco.
Aí era a ideia de ter calção preto, camisa branca, com algum detalhe azul. Aí um deles diz assim, não, preto só em campo, preto em uniforme dá azar. E aí alguém lembra as cores da Bahia e nasce o Esporte Clube Bahia. Mas tem um componente racista nisso porque não se admitia nesses clubes sociais negros, né? Gil canta isso no tempo em que o preto entrava pela porta da cozinha? Exatamente, o baiano, pela né? porta da cozinha, né? Acho que é isso, né? O preto não entrava no baiano nem pela porta da cozinha. Nem pela porta da cozinha. Então tinha um racismo muito mais estabelecido do que hoje. Hoje ainda tem gente escondida, mas você vê que se manifesta de vez em quando. Ainda tem, né? Então, por quê? Porque os clubes mais populares, o Ipiranga era o grande clube popular da Bahia, né? Era o clube do povão, é o clube da massa. O que é o Bahia hoje? O clube do povão era o Ipiranga. E o Ipiranga já jogava com jogadores negros, com jogadores pobres, porque era o time do povão. Um grande jogador do Ipiranga nessa fase de 2020 até 2030 é Popó, que é um craque nessa época, negro. E Popó não joga em nenhum dos clubes chamados de elite, né? Inclusive o próprio Bahia, porque Popó fica no Ipiranga. E aí, quando acontece essa coisa de eles não poderem mais controlar a entrada de negros, de pessoas que não fossem mais da sociedade elitista e branca de Salvador, eles aí dizem assim, vamos largar o campeonato, vamos abandonar um campeonato. E aí nasce por conta dessa coisa toda, nasce o Esporte Clube Bahia, né? desse caldeirão que é essa mistura de uma elite branca e ao mesmo tempo você tem na massa começando a gostar do futebol, né? A ir para o futebol, a jogar futebol. Aí tem um momento ou um momento de cisão, que é o que faz Baiano e associação, ou um momento de integração, que aí começa a entrar jogadores negros, essa coisa toda, pobres, né? E aí o futebol deslancha, inclusive com o que você falou, que é o grande mágico e o grande mago desse coisa, que é Pelé, né? Um garoto pobre e que vira o grande jogador de todos os tempos. De todos os tempos, né? E assim, você contando essa história do racismo tudo, e como pode, em plena cidade da Bahia, né? Com esse povo... Essas coisas são interessantes, né? A gente está falando de 1930, né? Do século XX ainda, início do século XX. Essa coisa acontece hoje. Eu fui para eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas eu fui para uma reunião no Fera Palace, ali na Rua Chile, que foi reconstruído, né? Reformado, virou um hotel boutique de luxo, né? Fui para uma reunião lá, que era uma reunião sobre mudar, veio enxergar um novo jeito de ver as coisas na Bahia, né? E aí o palestrante, não vou citar por uma questão de ética aqui, mas o palestrante disse assim, não, a gente precisa juntar a Semi Neto com Rui Costa, precisamos juntar o Olodum com Daniela Mercury, precisamos juntar Bahia com Redenção. Aí ficou misturando as coisas, né? Aí abriu para perguntas, eu fiz assim, é bem interessante essa coisa, muito interessante. Agora aqui na plateia desse restaurante aqui, desse hotel de luxo, os únicos negros que estão aqui são os dois garçons e a menina que está no bar, né? Não tinha um convidado na plateia discutindo essa Bahia mais ecumênica, não tinha um negro, que né? ele propõe na fala dele. E que não negado ali não tem nem um Clarindo da Cantina da Lua que está ali perto, que é um símbolo da resistência no Pelourinho, está ali convidado, né? Quer dizer, é um debate para você falar de união e não convida uma parcela negra da população. E figuras que você tem João Jorge, você tem Clarindo, né? Você tem
diversas pessoas que têm essa... Edivaldo Brito, né, na área política, Você né, tem que o povo ali do balé folclórico, né? você tem um Zebrinha, balé, você né? tem as Mães de Santo da Bahia, você né? tem- Você tinha uma Olga ainda que estava ativa e viva e muito ativa, escrevendo inclusive, né? Maestro Biratã de Castro, da Orquestra Afro-Sinfônica. Pois é. Não vai faltar gente Pois para é. E- encher o auditório, né? Gilberto Gil, né? Gilberto Você tem Gil, várias. E não tinha, né? Só tinha lá dos negros, dois garçons e a copeira no bar do Ou coisa. seja, a história continua ainda A história se precisando, né, repete como ser farsa, modificada, né? embora Ah. ela se repete como farsa, mas se repete. Maravilha você trazer essas histórias assim, né? E então, assim, a sua forma de entrar em campo no Bahia é escrevendo essa história belíssima, né? Essa foi de 2001, que foram 70 anos, e eu disse assim, pô, como é que eu posso ajudar o Bahia de alguma forma? Aí eu disse, pô, como Deus me deu um pouquinho do dom de escrever, né, ajudou a entender como é que funciona a língua portuguesa, um pouquinho, porque ninguém aprende língua portuguesa, né? Você vai morrer sem 100% de aproveitamento da língua portuguesa, porque não existe, né? E Uma ela língua se transformando, né? Viva, né? vivíssima, Né? né? E aqui na Bahia, mais viva Mas ainda. aqui, né? chegou aqui, ela já muda, né? Já muda, Ah. né? Inclusive os sufixos, essa coisa toda, ninguém pode chamar nada com U aqui, né? Tem que ser ives, né? perigoso, é. CI para catives aqui, não pra, você não pode. E você bota um laele logo. Aqui você tem um laele preventivo, né? É um laele preventivo. E já disse que tem já identificaram essa doença de baiano, né? Já me mandaram alguma coisa de que identificaram, já tem tratamento para tem essa doença. tratamento, Tem um amigo meu, vou recuperar aqui, JB, que é médico, né? Ele disse que já tem médico especialista em baiano para essa coisa, né? Na Bahia, o que não tiver, a gente A inventa. Bahia, né? quando não tem, inventa. O que não tiver, a gente inventa. Então, como você falou, essa língua viva, né? Que não para Não de... para. Ela já não é uma língua simples, né? Não é, não. E não para de ser recriada, então... É como a última flor do Lácio, né? A língua portuguesa é a última flor do Lácio, mas não é fácil mesmo, não. Cismatexia. É o nome O nome da doença de... Cismatexia. Cismatexia. É o cara que é cismado com tudo, né? Qualquer Sim, coisa ele já diz sim. assim, lá ele, não. Então a Bahia é muito, muito pródiga nisso, né? Você tem na produção teatral, né, a bufetada, você tem no paiol, no filme, você tem nas novelas, essa incorporação da coisa, né? Mano Góes escreve um artigo no livro também que a expressão dele é que desgraça, né? Que desgraça na Bahia tem várias conotações, é igual a porra também, Porra, né? Bahia minha porra é demais. né? Bahia minha porra e tem assim, porra, ela é uma mulher da porra, né? É um elogio quando você diz que é uma mulher da porra, ela porra. Porra, essa mulher vai me lascar. Aí você já está dizendo que não vale nada, né? Então, porra nenhuma. Porra nenhuma, velho. Porra nenhuma. É bom pra porra. Bom pra então porra. tem Bom acepção. pra porra é demais, né? Bahia só minha porra, né? É pra dizer Bahia meu amor, não é minha porra, que minha porra porra. é amor. Aí É amor. tem uma expressão de paixão aí, né? De coisa. Então é muito rica, a língua é muito. Aí eu disse assim, não, eu vou ajudar a escrever. Escrevi esse 2001, tem um de 2014 que é sobre a democracia do Bahia, a gente lutou para tirar a ditadura do Bahia, era uma das últimas ditaduras do mundo, acho que só restou a da Coreia, da Venezuela agora, de Cuba, porque também Cuba é um processo revolucionário, né? Diferente um pouco. Mas das últimas ditaduras, para você ter ideia, Jackson, e os ouvintes do pod.com, e nossa banda também que está aqui ligado, o Bahia, antes da democratização em 2013, ele tinha 150, 170 sócios pagantes. Hoje o Bahia tem 45 mil. Você imagina
como tolher a liberdade é também destruir a economia. Você tem que ter liberdade na economia e tem que ter liberdade na política. Então, Bahia perdeu aí 45 mil. Se você botar mais ou menos uma receita aí de R$50 por sócio, você vê quanto Bahia perdeu ao longo de anos que ficou com aquele grupinho dominando o clube, entendeu? Então, é uma coisa assim que não tem lógica. É mais ou menos como esses caras na porta do quartel aí pedindo ditadura e, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. Não existe, né? Incompatível, totalmente contraditório. Acho que Lula vai ter que criar um programa, Meu Manicômio, Minha Vida, né? Porque tem que botar muito maluco aí. Vai ser uma obra extensa, porque haja, né, manicômio para caber tanta gente pedindo ditadura, gritando nos quartéis, pedindo o exército, por favor, pelo amor de Deus, que me salve. loucura é isso, né? A gente passou, você tem gente, amigos, familiares, nós temos, todo mundo tem, que passou as dores de uma ditadura, né? No sentido físico mesmo da tortura e no sentido social, no sentido da vida mesmo, né? Gente que perdeu, imagine que perdeu um pai torturado, desaparecido, né? E, ao mesmo tempo, fica pedindo ditadura e liberdade de expressão. Ou eles não sabem o que é ditadura ou não sabem o que é liberdade, ou não sabem o que é nenhum nem outro. Né? Tem porque outro, não é? Combina, o cara que bota celular na cabeça pedindo ET para... É brincadeira, gente. É verdade, né? Assim, não, parece que não é, né? Você que é um homem da dramaturgia das artes, se um dramaturgo escrevesse uma peça disso, era um nonsense, né? Vai dizer que é inverossímil. Era totalmente, esse cara tá viajando, fumou maconha aí a noite toda. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Muito doidão para fazer um negócio. Mas assim, quando eu vejo aquele vídeo, que eu já vi umas 2 vezes, né, ele é recorrente, ele está passando, ele aparece, eu ainda não consegui acreditar que aquilo é verdade. Aquele povo fazendo um sinal assim, né? Com fé, mesmo que vai surgir um extraterrestre para salvar. Não, e você acha assim, não, isso pode ser uma brincadeira, uma meme, alguém criou. Seria bacana se fosse uma brincadeira, né? Se fosse uma piada, uma ironia, mas não é, né? Não é. Os caras botam um pneu no meio da rua e fazem oração pro pneu. Tem uma amiga minha que mora perto ali da moraria. Ela disse assim, alguém tem que fazer alguma coisa, eu não aguento vir hino nacional e hino patriótico todo dia, é um negócio absurdo. Hoje não, que já diminuiu, uma metade já caiu fora, já cascou fora. Agora tem outra parte que continua enchendo o saco lá da população da moraria. É terrível isso, né? Não, eu acho assim, agora vai ser um munus, né? Vai ser um adubo fantástico para os escritores, né? Para os dramaturgos, para os cineastas. Né? Vai assim, prato cheio, né? A cultura brasileira vai explodir entre 2022 e 2030. Vai ser assim um novo boom. Vai ser mais ou menos como Belle Époque, como Renascimento na Europa, porque você tem um caldo bastante fértil de coisa para você trabalhar. Né? Daniela Mercury já pegou o trio e botou o cara no caminhão, né? Aquela cena também ali não é? Aquela cena é difícil de entender. Negócio assim, é um negócio louco, né? O cara acha que vai parar o caminhão segurando o para-brisa, né? O impossível do impossível do impossível. Era mais fácil ele botar Rubinho Barrichello para dirigir o caminhão, né? Porque devagar, não ia parar e tal. Mas, com todo respeito a Rubinho, mas o cara tentar ir parar o caminhão no para-brisa é um negócio assim, não tem cabimento. Não tem cabimento, não tem lógica. Vamos aproveitar esses absurdos que a gente está falando de uma realidade brasileira, né, tão triste que a gente está vivendo, e com fé em Deus isso vai mudar. O que é que tem de curioso assim nessa história aqui que você possa trazer tanto dos atletas quanto da torcida, porque a torcida
é um teatro grego, né? Maravilhoso, né? Pô, você lembrou agora uma colega sua, dramaturga baiana, que foi a primeira vez a Fonte Nova, foi a Aninha Franco. Aninha Franco. Ela disse que era uma ópera viva, né? É uma obra viva. Como uma ópera. Uma ópera. Uma ópera, como se você estivesse vendo Puccini, né? É um espetáculo. É uma coisa. Ela disse é algo que não tem roteirista que consiga fazer, não tem dramaturgo que consiga. Porque realmente a torcida do Bahia é algo espetacular, né? Uma torcida apaixonada e uma torcida passional, né? Do mesmo modo que está dizendo Jackson, daqui a pouco quando você perde o gol, filha da puta, tira essa desgraça, essa carniça, essa assim, pereba, esse filha da puta, não sei o quê. É uma torcida que vai do 8 ao 80 em segundos, né? Vira uma desgraça, vira um maldito e ao mesmo tempo no jogo seguinte é reabilitado. É amado, né? É amado. É a torcida realmente que não tem igual, assim, porque é muito apaixonada, né? Muito passional, como qualquer relação passional, né? Que você não tem essa coisa de inteligência emocional, não existe na torcida do Bahia, né? Não existe. A torcida tem até um meme que rola muito aí, que é tudo é festa nessa desgraça dessa torcida do Bahia. Se vem um jogador de lá da Caatinga do Sertão e faz um gol, vai virar carregado nos braços. Não sei o quê. É muito isso mesmo, é uma coisa que rola muito o próprio torcedor do Bahia se identificar como alguém passional, né? Que não tem essa coisa. E aí a história, muitas coisas. Começa em 31, né? Que resolvem fundar um clube no Réveillon, no primeiro dia do ano, né? Tem as tratativas, os preparativos em dezembro de 30, mas a fundação mesmo, os caras largam lá a procissão do Senhor dos Navegantes e sai da festa ainda em ressaca para fundar um clube domingo de manhã no Jockey ali logo o futebol, logo no esporte, né? Vem todo mundo ressaqueado. Na Carlos Gomes no Jockey Clube, na sede do Jockey Clube. Então, aí Marcos Carneiro, que é publicitário, grande publicitário, faz que cada capítulo tem uma crônica, no capítulo de 31 ele faz uma crônica sobre o nascimento do Bahia. Vamos comer água, vamos lá fundar um clube. Que nome a gente bota? Bahia, minha porra, não sei o quê. Isso ele simulando como é que os caras em 31 resolveram fundar o clube, né? Aí ele escreve essa história. Tem uma história também, o Bahia joga com o Fest pela Série C em 2007. E aí o Bahia dependia de um triunfo para poder continuar entre os 8 da Série C. Não é para subir de divisão, não, era para continuar entre os 8, os que passavam a segunda fase. Aí esse jogo, Bruno Cartacho, que é publicitário, faz um texto que é sobre a reação da torcida nesse jogo. Para você ter ideia, o estádio estava com mais de 70 mil pessoas no estádio. A torcida ensandecida. Aí ele conta a história que é Seu Jurandir no Planeta dos Malucos, né? É um cara que chega no aeroporto em Salvador, pega um táxi para ir em direção ao centro. Aí o motorista pergunta, se eu posso ligar o rádio? Pode. Aí pode, aí diz, não. E o cara gritando, bora Bahia, minha porra, minha desgraça, que porra, perdeu um gol, não sei o quê. Aí o cara disse, porra, que maluquice da porra, que porra que está acontecendo? O Bahia está disputando o título? Não, não está disputando o título, não. O Bahia está jogando para ficar aí na Série C, para tentar ainda entrar no octogonal. Aí o cara continua daqui a pouco. Aí a história toda é essa, o cara no meio do caminho, aí o cara vai pela paralela, chega na hora que o Bahia faz o gol em 50 minutos do segundo tempo, gol de Charles. Aí o cara para o carro e fala assim, não, o senhor vai me dar um minutinho aqui. Aí para o carro num posto daqueles que tinha no meio da paralela e sai do carro,
desgraça, meu Bahia, que porra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara lá esperando. Aí depois de toda essa história, o motorista pede desculpa, me desculpe, mas eu tinha que extravasar, não sei o que. Ele fez assim, e agora quer que eu leve o senhor para onde? Ele fez assim, quero que me leve para o aeroporto, que eu não fico nessa terra de maluco mais um minuto. E é uma crônica deliciosa sobre essa história da paixão do Bahia disputando a presença no octogonal da Série C. Não, e essa imagem é maravilhosa. Você dá licença aqui, para o táxi, deixa o cara sozinho lá dentro, vai lá extravasar, gritar, Bahia é minha porra. Minha porra, gritando, feito um maluco, normal. dando volta no coisa para poder. Essa coisa é muito legal. Aí tem a história do hino, né? Tem a história desse hino que você, que é das artes, da música também. O hino, ele é feito mais ou menos nos anos 40, mas ele começa realmente a se popularizar em 50, quando o Bahia vai fazer uma campanha de aumento do número de sócios, né? E o Adroaldo resgata o hino, bota um arranjo, a banda do Corpo de Bombeiros, no estúdio da Rádio Sociedade, da PRA4, né? Faz a gravação do hino, né? Com o arranjo do maestro Agenor Gomes. Você canta ele? Rapaz, eu sou Aí péssimo. podia cantar aqui com ela. Né? Eu sou A desafinado. banda Nino já é voto vencido ali. Então Não, a mas banda, Nino tocou os acordes belíssimos. quem mais toca é o pessoal do Vitória. Isso foi obrigado a ouvir porque era menino e o carnaval tocava isso como música de carnaval, né? O hino do Bahia virou como o hino do Bonfim, hinos populares, não são mais de Bahia, é de todo mundo, né? Em carnaval, você ouvia, não? Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo um clamor, ninguém nos vê sem vibração. Como é a letra? Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor, vamos conquistar mais um tento. Bahia, 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 ouve essa voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Que maravilha, é bonito, né? Lindo, lindo. E eu não sou Bahia. Você não é Bahia? Não, eu sou Itabuna. Eu digo que eu sou Itabuna porque joga pouco, eu sofro menos, né? Mas agora você pode dizer, porque você vai estar sob domínio dos árabes, dos chineses e dos americanos. Não, agora eu tava pensando nisso. Quem não vai ser Bahia, né? Nesse Brasil afora, vai ter muita gente querendo ser torcedor do Bahia. Não, o Bahia já tem já é segundo time de muita gente. Já tem uma simpatia enorme pelo Bahia. Agora vai ser o primeiro de muita gente, né? No Nordeste você tem muita chance, né, de ser, inclusive no interior da Bahia. Você é de Itabuna, torcedor do Vasco, você sabe que por uma questão, essas coisas que a gente estava falando de oportunidade, né? O rádio que chegou no interior da Bahia é um rádio do Rio, né? Exatamente. Rádio Globo, Rádio Nacional. Globo. Meu pai era caminhoneiro, eu lavava o caminhão do meu pai, eu tinha 7, 8 anos de idade, lavava o caminhão dele todo como se fosse o caminhão do meu super-herói e tal. Claro. Aí começava por baixo do carro, varria a carroceria do carro, A lavava cabine, a né? cabine, aí já era final de tarde, era a Rádio Globo ouvindo o jogo, transmissão do Campeonato Carioca pela Rádio Globo. Pois é. A sociedade chega aqui em 51, quando não lembro agora de cabeça, e a influência das emissoras de rádio era do sul do país, né? Não era nem São Paulo, era Rio de Janeiro, que era a grande meca cultural do Brasil, né? O Rio é capital do Brasil, né? É capital do país, e aí é onde se concentra todo esse aparato, além de ser zona turística, cidade do mundo inteiro, reconhecida como uma das belas cidades do mundo, né? Então, o Rio determina, principalmente para o interior da Bahia, todo o interior da Bahia, até Feira de Santana, os clubes do Rio, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Com um predomínio muito grande do Vasco e do Flamengo. Pouco se torce aqui pelos times daqui da Bahia. Porque acaba ficando essa influência
local em Salvador, um pouco região metropolitana, mas o alcance de uma rádio ainda é limitado. Imagine isso em 1930, essa coisa toda. Então, e o Bahia começa a ganhar projeção em 59 com o título brasileiro, é o primeiro campeão brasileiro, né? Ele derrota na semifinal o Vasco, ganha no Maracanã do Vasco, perde o segundo jogo aqui e ganha a Negra não, que não se chama hoje mais Negra, ganha o tie-break aqui em Salvador. E vai disputar o título contra o Santos, que é o maior, você estava falando de Pelé, mas é o maior time de todos os tempos. Não tem Barcelona, não tem Real Madrid, o Santos. O Santos é impressionante, era uma máquina de golear, de massacrar no mundo inteiro. Ganhou torneios internacionais, ganhou o campeonato internacional, ganhou campeonatos brasileiros. Brasileiro não tinha, porque o primeiro brasileiro é 59. O Brasil precisava indicar um time para Libertadores que começa em 60. E como é que você indica um time? Antes era Rio-São Paulo, aquelas coisas. Aí a CBD, a antiga CBD, que depois virou CBF, é obrigada a criar um campeonato nacional. E aí os clubes campeões estaduais, o Bahia foi campeão em 58, joga esse campeonato nacional, que é o primeiro. E o Bahia vai passando a fase, você tem a fase regional, a fase Nordeste, Norte e Nordeste, depois a fase Norte e Nordeste contra Centro-Sul. O Bahia elimina o Vasco e vai fazer a final contra o Santos, que era um time campeão mundial, né? Era um time, uma máquina, era com Pelé no auge da carreira, com um time fenomenal que jogava por música, né? Então o Bahia, a partir desse momento, o Bahia sai de suas dimensões regionais, da freguesia da Bahia, e passa a ter um alcance nacional. Aí sim, aí o hino acompanha isso, né? Esse hino passa a ser tocado, depois vem a televisão e vem o carnaval. Que é Dodô e Osmar. Exatamente, estava aqui pensando nisso. Antes de ter a voz no trio, né? Porque a voz, né? Quem cantava era a guitarra baiana de Armandinho. E esse hino, ele era uma unanimidade no carnaval. Era Vitória, Bahia, o time que fosse. Todo o carnaval, batalha de confete, aquelas festas de clube, todos tinham hino do quando Bahia. Ele fazia a massa subia. Isso mesmo. Sabe? Meu pai era caminhoneiro, o trio elétrico Cacique do Ar, que era de Henrique, amigo dele, ficava em cima do caminhão do meu pai. E eu ficava de lá de cima do trio, isso bem menino mesmo. Garoto, 6, 7, 8, até os 10 anos de idade. E essa imagem eu via a massa na rua, não tinha circuito, nem tinha cordão, nem tinha nada, era livre. Quanto mais tempo o trio passava na rua, mais gente ele ia arrebanhando na cidade. Exatamente. Era uma massa que todo mundo naquela hora era Bahia. E atrás do trio elétrico que Caetano faz. Só não vai quem já morreu. Né? E é isso mesmo. O trio elétrico, na minha opinião, tem esse papel de fazer com que o hino seja popularizado mesmo, virou música de carnaval, né? No trio e nos bailes também, dentro de clube, você deve ter feito alguma batalha de confete, algum baile daqueles de carnaval e o hino reinava. E né? o hino tocava. Aí Vitória, aí torcedor de Vitória subia e gritava. Nessa também. Hora não tinha, né? O cara quer ser feliz ali no carnaval. Então, você falando aí, talvez seja a música mais tocada, assim, mais, não sei se mais tocada, mas a música de maior sucesso no carnaval. Cid Teixeira, é o hino, né? Cid Teixeira, que você conheceu, né? Sim, o maravilhoso. Professor Cid Teixeira me disse em entrevista que é uma música que rivaliza com o hino ao Senhor do Bonfim. Na Bahia, são as duas músicas assim, pau a pau em termos de popularidade, né? Todo mundo sabe, todo mundo canta. E essa coisa do trio Jackson, que veio com essa coisa instrumental. E Moraes Moreira, no Jubileu de Prata, né? No Jubileu de Prata, Jubileu de Prata, Moraes grava em voz. Aí o trio tem um papel de fazer essa divulgação da música do Bahia, do hino do Bahia, de uma forma fantástica, né? Porque incorporou. Você não tem outros hinos que viraram hit carnavalesco, mesmo os do Rio, que a maioria é de um grande, talvez um dos maiores
compositores do Brasil, que era Martins, né? Então, você não tem essa força popular, porque eu acho que não teve o trio elétrico. E o trio elétrico ajudou esse impulsionamento do hino do Bahia. Além de ser uma música fácil, né? Uma letra bonita, uma música fácil. E tem uma construção aí, não sou eu para falar de música, mas ele vai numa construção que leva a um grito do Bahia, que é quase um grito de gol, né? É como se preparasse, né, o público, né, o torcedor, o fulião ali, para essa apoteose no final, que é o grito, né? E você... eu acho que é uma música que Adroaldo e depois o maestro Agenor Gomes também, que faz o arranjo, eles trazem essa coisa da interatividade numa época que não se falava interatividade, né? Porque você cantar o hino nacional brasileiro, o hino nacional brasileiro não tem uma coisa que você... Brasil. E o hino do Bahia tem, que é essa coisa de, como você disse, né? Virou uma coisa de celebração. Você vem num andamento, daqui a pouco você entra numa coisa de já comemoração, né? O Bahia fazendo um gol e tal. Se o Bahia estiver disputando o campeonato nacional ou internacional, que agora as chances serão grandes, né? Verdade. E nós todos aqui, brasileiros, não precisa nem ser baiano, nem torcedor do Bahia, estiver torcendo pro Bahia. Quer dizer, no caso, nós baianos, quando a gente gritar Bahia, 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 é o time, é a nação, né? É o estado da Bahia que a gente está afirmando nessa hora, né? Então... É forte. É forte, né? Tem uma história interessante. O senador ACM era torcedor do Vitória, declarado, né? Aí, quando eu lancei Bahia Esporte Clube da Felicidade, teve um lançamento, acho que foi de Tasso Franco, o jornalista Tasso Franco, lá na Grandes Autores, que era ali em Ondina. Hoje acho que é um banco. Não sei se você lembra da livraria que tem, que era uma livraria enorme, de Pinhas, né? E aí teve esse lançamento, eu fui, Tasso é meu compadre, aí eu fui no lançamento, aí um daqueles asseclas de Antônio Carlos, fiz assim, do senador, fiz assim, o senador já tem seu livro? Eu falei, deve ter, né? Porque inclusive eu deixei com o filho dele, ACM Júnior, que foi uma pessoa que me deu muita luz, assim, de como é um apaixonado pelo Bahia e de como chegar nesse manancial, né? Aí eu disse, ele já deve ter. Aí algum lá chegou, comprou o livro, né? Ou foi Pinhas mesmo, que era o dono da livraria, me deu o livro e eu autografei. Aí botei ao senador ACM, rubro-negro, torcedor rubro-negro, mas Bahia de coração e Nestor e tal. Aí entreguei a ele leu a dedicatória. Aí olhou, fez assim, inclusive o senhor é torcedor de Vitória, mas está aí entregando taça ao Bahia, né? Ele olhou a página, deu risada. Aí pegou, entregou um ajudante de ordens, né? E o livro, aí pegou no meu ombro, veio andando assim, fez assim, muito bem, meu filho, muito bem, isso é muito importante. Você sabe que eu sou torcedor do Vitória, mas quando o Bahia joga, é a Bahia. Aí eu fiz assim, pô, muito bem, senador, muito bem. Ele falou, você pensa assim também, né? Eu disse, porra, tá na hora, eu podia fazer a média com o senador agora, porque eu era anticarlista desde de menino, né? Eu digo, pô, eu podia fazer uma média, ganhar um emprego aí, fazer uma coisa, virar alguma coisa. Eu fiz, ó, senador, para falar a verdade, eu quero que o Vitória se exploda. E disse outra palavra, não foi nem exploda. Não foi nem exploda, né? Rapaz, esse homem, a porra da zeia do pescoço dilataram, vermelho, faz um camarão, um matão, aquela cabeça vermelha na frente. É por isso, essas coisas, esse radicalismo não leva a nada. Você, Libório, Coronel Cristóvão, não sei quem, fica assim, isso não leva a nada. Aí me deu um esporro público no meio da livraria, né? Aí eu, quietinho, baixei a cabeça, fiquei, né? Ele saiu andando, eu fiquei atrás, digo, olha, já chega, já tomar esse esporro de Antônio Carlos hoje, já chega. Aí no final quando ele já estava indo embora, ele veio falar comigo e fez assim, meu filho, de qualquer maneira, parabéns, porque esse time do Bahia, realmente, ele é um time diferenciado. Aí ganhei minha noite com o senador Antônio Carlos. Um esporro histórico, um esporro público e ao mesmo tempo um reconhecimento. Mas é como você falou, essa identidade do Bahia com a Bahia é inevitável, né? E aí você tem isso do hino virar
um hit fora do estádio, né? Porque os hinos, esse mesmo que eu lhe mostrei do Vasco, você nem conhece publicamente a banda. Nunca, também aqui, não conhece. Mas o do Bahia, todo mundo, a torcedor do Vitória conhece, toca muito bem. Toca muito bem, né? Deve ficar em casa treinando, né? Não, e deve ligar aquele secador Arno de 500 fica lá, toma, da cama tricolor e esperando que o Bahia se lasque, né? Que o torcedor do Vitória tem esse prazer, né? E quantos artistas levam para palco isso aí, né? Às vezes são plateias que pedem o hino, ou por alguma ocasião do Bahia ter ganho, né? Isso tem, aí tem Moraes, né? Tem Dodô e Osmar, que foram, eu acho que tem Orlando do Tapajós, não sei se você chegou a conhecer Orlando. Conheci pessoalmente, eu tive no trio dele, o trio ecológico. Que já é recente. Já mais recente. Eu subi com Margarete Menezes. Mas o Tapajós você chegou a alcançar? O Tapajós. Lá em Itabuna ainda. Itabuna, não. Tapajós era famosíssimo. Pois é. Aí eu acho que Dodô e Osmar, Orlando do Tapajós tem um crédito enorme disso, Moraes Moreira. E aí vem um outro episódio que eu acho que é determinante para essa coisa da popularização do hino, numa camada mais elitizada, que é o Barra 69, o show de despedida de Caetano e Gil no TCA, né? Antes dos dois irem para o exílio na Inglaterra. Então, no coisa do show, tá o hino do Bahia. Chega a arrepiar, né? Eles terminam o show. Carlos Ribas, que é jornalista, você também conhece. Sim. Ribas, né? Figura também do teatro, né? Aí Ribas estava no show, disse que foi um momento assim, daquelas coisas de êxtase, de comunhão total quando tocou o hino do Bahia. Imagina um show político de um adeus, né? É um adeus. Se despedindo ali da Bahia. Então, né? É exatamente como a gente está falando, né? É esse sentimento mesmo, né? O hino do Bahia. Aí imagine, né? Duas figuras já proeminentes, né? Gil e Caetano já eram figuras proeminentes na MPB. Eles gravam, eles tocam e cantam no show o hino do Bahia. Aí o hino do Bahia sai dessa coisa popular carnavalesca e entra no meio também politizado, no meio intelectualizado. E vem depois um episódio que é os Doces Bárbaros, né? Que é com Gal, com Bethânia, com o próprio Caetano e com Gil, que gravam também o hino do Bahia, né? Então, o hino tem uma dimensão de estádio que ultrapassa essa dimensão, depois ultrapassa as fronteiras da Bahia também, virou uma coisa nacional, todo mundo sabe o hino do Bahia, né? Os acordes, esses acordes do maestro Agenor Gomes são fantásticos, né? Eles já dizem qual é a música, já né? diz, ele anuncia, né? Você não pode nem aquele programa qual é a música, ninguém perde. Primeira nota, ninguém perde, esse aí. Nem botam essa música lá, porque, né, vai ser de bandeja. Essa é roubada, né? Essa é roubada. Mas que maravilha. Então, quanta história. Uma coisa também que me chamou a atenção em um determinado momento, eu estava morando no Rio nessa época, fazendo novela, que tinham brigas de torcidas, e aí, na reportagem nacional, uma das coisas que eles colocavam como exemplo é que a torcida do Bahia e Vitória entram e saem pelo mesmo portão. Ainda é assim, né? Que coisa maravilhosa. Ainda não é assim. Isso aí é um exemplo, assim, né? Você tem umas coisas hoje muito mais em função dessa coisa das drogas, de um extrato que ainda usa a violência, essa coisa toda. Você tem uma pequena parcela que de vez em quando você tem os imbatíveis do Vitória e a Bamor se confrontando, né? E até com mortes e tal. Que é um reflexo da sociedade. Que é um reflexo dessa sociedade, que a gente tem um gueto também na sociedade, que esse gueto não é atendido pelo poder público, é ignorado pela sociedade, eles sabem que o caixa do supermercado mora no gueto, a sua doméstica mora no gueto, o porteiro mora no gueto, a cobradora, o motorista mora no gueto, mas eles são ignorados pelo poder público e pela própria sociedade, né? Que ainda acha que tem que criar divisões, quando, na verdade, essas divisões já foram rompidas há muito tempo. A babá que cuida do seu filho no Itaigara, ela mora em Sussuarana. Então, esse tipo de separação, essa coisa,
completa idiotice, né? Porque na prática a gente tá todo mundo junto e não tem mais segregação, né? Aí quando você cria uma segregação, ou você é muito imbecil, né? Que cria um negócio desse que não tem mais sentido. Quando você cria uma separação entre uma sociedade, né? Não existe mais, você não vive um sem o outro e você nunca vai ter paz social se você não diminuir esse abismo, né? Exatamente. Se você tiver condições de todo dia ficar tomando Moët Chandon e a outra pessoa não conseguir comprar o leite para as crianças que ela tem morando na favela, na periferia, entendeu? Então a sociedade ou entra nesse processo de diminuir isso, que as sociedades mais evoluídas já fizeram, né? As sociedades da Europa já fizeram. Hoje, o próprio Estados Unidos, que ainda tem uma separação ainda grande, mas muito menor do que no Brasil, né? Ou você vai continuar com essa coisa, você tem um monte de dinheiro, você tem um patrimônio, mas você não tem segurança, não tem paz social. Então, eu acho que tem que ter isso. Então, voltando nessa coisa do hino, o hino faz essa ultrapassagem do espaço, que é o espaço do estádio de futebol, né? E isso no mundo inteiro. Você conhece poucos hinos de clubes, né? Não tem um hino que você diga assim, não, esse hino virou um hit popular. Não existe, não tem. No Brasil tem o hino do Bahia, tem alguns hinos que foi Lamartine que fez também, que conseguiram, mas não tem a força musical e a força extra futebolística do hino do Bahia. E agora vai quebrar mais fronteiras ainda, vai se internacionalizar mesmo, né? E esse livro seu vai ter que ser escrito também em outros idiomas? A ideia é fazer uma versão em inglês e uma versão em espanhol. Eu já tinha essa ideia no primeiro, mas agora eu acho que essa internacionalização da marca do Bahia é inevitável, né? É um grupo que mexe com 12 clubes no mundo, sendo que o segundo investimento deles, depois do Manchester City, vai ser o Bahia. Né? Porque é natural, né? Você tem o segundo maior mercado de futebol do mundo depois da Europa. A Europa tem o maior porque você junta França, junta Itália, junta Espanha, junta Alemanha, né? E você acha que a que se deve assim essa escolha do Bahia? Eu acho que essa coisa é um pouco inevitável, porque isso é um processo mundial, né? Essa coisa da chuteira enlameada, da bola de couro, de um joga com camisa, outro joga sem camisa, é meio fadado a acabar, né? Porque você tem um futebol cada vez mais internacionalizado, né? Mais multinacional. Então, você vai ter uma parte chorando por isso, os saudosistas, mas isso é inevitável. Hoje, para você ter ideia, agora em dezembro tem escolinha do PSG na Fonte Nova. Você não tem escolinha do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, não. Você tem escolinha do PSG. Os caras estão vindo para um mercado que eles sabem que é formador de pé de bola, né? A grande fonte, assim, talvez a maior, né? O maior, né? Então, o Bahia entra nesse processo, que eu acho que é um processo inevitável, né? E aí, minha opinião, a torcida, a começar pelo Conselho, que já votou pela aprovação, e a torcida vota dia 3, eu acho que é um pouco para se livrar dos atuais dirigentes do Bahia, que não entendem porra nenhuma de futebol, entendeu? Acho que é um pouco menos a coisa cosmopolita e mais essa dizer, não, como é que eu resolvo para tirar essas desgraças do Bahia? Então, eu acho que vai pelo caminho de... Vamos vender essa porra pro Manchester City, pro Grupo City, que é um grupo de investidores, aí é bom ressaltar, investidores, não são amadores, eles são investidores, formados na sua maioria pelo um grupo de investimento árabe, em segundo lugar um grupo americano e em terceiro um chinês. O árabe tem mais de 70%, o norte-americano tem mais ou menos 15% e o menos de 10% é dos chineses hoje. Então esses caras estão atrás de dinheiro, vão fazer dinheiro, querem ganhar dinheiro, eles vão fazer isso. O Manchester City era um clube lá relegado na liga inglesa, né? Hoje
Hoje está na parada, é top. Então a ideia do Bahia, eu acho que vai ser essa também, por uma questão de eles vão investir para ganhar. Então o Bahia vai ganhar com isso. Vai ganhar também. muito, né? E a gente não tem essa preocupação se o dono é chinês, é árabe. A gente quer ganhar título, quer bola Vai dele. continuar sendo Bahia, minha porra. Bahia, minha porra, minha desgraça. Vai xingar, vai amar e vai responder. Olha, no dia que o Bahia lançou agora a camisa do Outubro, que é uma camisa rosa, Jackson, abriu a loja, acho que abriu uma loja 10 horas, da loja da Arena Fonte Nova. Quando perto da hora do jogo não tinha mais uma camisa. Não tinha, acabou. E você está falando os meninos sabem aqui, os meninos da banda, camisa de R$190. Não é camisa de R$20, de R$30, você tira uma nota. Não, é camisa que exige o pagamento em cartão de crédito, dividindo, essas coisas todas. Mas não tinha uma para contar a história. Eu não estou falando de camelô ali na frente, não. Estou falando da loja oficial do clube. Então tem uma torcida apaixonadíssima pelo Bahia, com um potencial de negócios fantástico. O Bahia, nos 3 últimos jogos na Arena Fonte Nova, botou 48 mil pessoas. Na Série B. Sim, tem uma época também que era a maior torcida nos estádios, era a torcida do Bahia. O Bahia, né? jogando na Série C, o Bahia foi campeão de média de público. Jogando na Série C, batendo Flamengo, batendo Corinthians, batendo os grandes clubes de torcida do Então Brasil. eles sabem muito bem, né, onde é que eles estão investindo, né? Não tenho dúvida. Não. Os caras não são meninos, não são amadores, nada. Tentaram outros clubes, chegaram a conversar com Londrina, mas não tem essa dimensão, né? É como o Red Bull Bragantino. A Red Bull investiu no Red Bull. Ficar lá fazendo um campeonato bom, não sei o quê, mas não vai passar disso, né? Não vai ser um time de massa nunca, né? Não vai. Aí, se ganhasse título, ainda podia chegar, mas você vê, disputou o brasileiro agora, não ficou nem entre os 2, os 4, então não vai. E você precisa você que é formador de plateia, que trabalha com essa coisa do teatro, se você não tiver plateia, não tem peça, não tem espetáculo, não tem nada. Então, assim, a importância da torcida, né, do Bahia. A gente tem, assim, quais são as maiores torcidas? É o quê? Flamengo, Corinthians e Bahia? No Brasil? Das 3, qual é a maior? Não, é Flamengo, é imbatível. Por conta dessa coisa que você estava falando também, de nacionalizar, né, de regiões que você não tinha uma rádio local, dessa influência toda, né? Muito isso, né? O Nordeste inteiro sofre desse problema por conta... Aí a velha história, a gente fala de futebol, mas tem que falar de política e de economia e de sociedade. O Nordeste sempre ficou para trás, né? Você criou uma política de desenvolvimento concentrada no Sul-Sudeste, né? A gente ficou para trás porque a gente botou dinheiro lá. Esse dinheiro que devia ter sido distribuído harmonicamente no Brasil não foi para São Paulo, foi para a industrialização de São Paulo. Você consegue ter algum tipo de industrialização na Bahia nos anos 70 com o polo petroquímico de Camaçari. Assim mesmo, com uma formação em que você não tem uma empresa local, né? Quando você diz assim, não, eu preciso conversar com alguém da matriz, não, você tem que ir para São Paulo, ou se a matriz é em São Paulo, se não, você tem que ir para os Estados Unidos, para a Europa, para fazer uma negociação. Aí você vê, você tem a Copene, que investiu muito, né? Prêmio Copene de teatro, investiu na música, essa coisa toda. Tirando isso, que eles enxergaram que precisavam ter uma relação com o Estado, os outros não fazem isso, né? Você vê mesmo a FO, ficou aí em Camaçari, uma planta fantástica, mas não tinha interação nenhuma exatamente. Qual foi a peça de teatro com que a cultura, FO, com a patrocinador? Qual foi o grande show? Eu não falo nem show de casa de espetáculo, de teatro, mas um show na praça, né? Você levar Jackson Costa para fazer Castro Alves declamar na praça, no dia da poesia, no dia da independência da Bahia, junto com um show de novos talentos, de Lázaro Matumbi, né, Margarete, enfim, de todo mundo no Brasil, né? Eu fui para um show de
de Maíra Andrade, que é uma cantora de Cabo Verde, extraordinária. Agora, você não ouve aqui, porque a rádio não toca, né? Ela só toca o grande esquema das gravadoras, né? que não são mais gravadoras, que é um esquema hoje de movido a esse negócio de influência, dessas coisas, mas não toca. Você tira a exceção da Rádio Educadora, da Nova Brasil FM, mas você não ouve. De vez em quando à tarde toca alguma coisa, o Globo toca alguma coisa, mas o mais você não ouve. Uma figura. Aí eu fui pro show de Maíra Andrade, mas é uma coisa espetacular, né? Uma cantora, eu já conhecia, porque ela tinha gravado com Dominguinhos e com Djavan. Porra, ela é uma cantora espetacular, ela fez um show, Jackson, que é uma coisa assim, há muito tempo eu não vejo um show de música com a qualidade que ela fez. Uma coisa contagiante, de qualidade, porra, empolgante. Então, essas coisas você não sabe, né? E que se coloca isso numa praça pública, o povo vai, né, adorar. Pois é, porque o que você oferece, né? Aí essa coisa que a gente volta do gueto também, né? Você tá vendo o gueto com paredão lá, porque é a coisa que chega. Ou não é porque os caras não gostam de boa música, é porque chega. É o cara que liga a porra do paredão lá e bota aquela música da tchutchuca e não sei o quê. E você não ouve outra coisa e diz assim, como é que chega uma coisa de qualidade? Não chega, porque o poder não oferece, porque não só o poder público, mas também o poder econômico não tem interesse nenhum. Né? E muitos são capazes de dizer que é porque é o povo que gosta, né? Aí me lembra Ariano Suassuna, que ele fala assim, quem disse que cachorro gosta de osso? Dá um filé para ele, para ver se ele vai largar o osso ou se não vai. Você está certíssimo, essa coisa de dizer que, não, você vai às vezes num restaurante ou num bar e você se queixa assim, pô, não dá para mandar música, não. Aí o cara diz assim, não, o público gosta disso aqui, o exatamente. Público é igual ao mercado, né? O mercado reagiu quando você fala que tem que combater a fome. Quem é o mercado, amigo? O mercado tem nome, tem sobrenome, CEP, endereço. Essas coisas é igual o público. Aí o cara diz assim, não, o público é que pede show de prefeitura do interior, o cara contrata essas coisas. Aí quando você diz assim, pô, meu amigo, tem várias figuras aí, merecem estar no show, merecem fazer um espetáculo, porque você não contrata. Não, o povo não gosta. Aí você ouve isso e as pessoas vão passando isso como se fosse uma verdade. E você falando aí, me lembra o seguinte, anos 80, eu via Gal Costa cantar em praça pública de Itabuna, bancados pela prefeitura. Pois é. Quer dizer, hoje em dia você não vê mais, né, esses cantores, né? Um Caetano, uma Maria Bethânia, né? Um dia desse botei passei uma música pelo WhatsApp, né, para amigos, para pessoas. E as pessoas dizem assim, porra, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, porque realmente não é ignorância, não. É porque você não tem meios de ouvir. Você bota assim, vai no seu carro para o trabalho, você não ouve, a rádio não toca. A televisão não toca, ela fica restrita a um nicho de mercado hoje com essa coisa do agronegócio bancando, esse tipo de coisa. Né? E estão todos aí, né? E muitos outros surgindo. Nestor, eu ficaria aqui com você mais tempo conversando sobre... né? Igual a Jô Soares. Sobre o Bahia e tanta coisa. Mas diga alguma coisa a mais que a gente não falou desse livro. Vai ser lançado agora. Dia 15 de dezembro. É bonita a capa. Né? E essa capa é uma prova, né? Porque não é a definitivo. versão... não é uma prova porque essa impressão é feita tipo de carregação, só você ver essa aqui é show de bola. Isso aí é Eduardo Batistão, fez exclusivo o time de 59. Aí, Nino, você vai virar folha agora. Bonito, né? E aí é uma prova, você está vendo meio esmaecido, porque realmente é uma prova só para você ver a encadernação. Você vê que um lado tá fosco, né? Sim. E aí essas são as intercapitulares com as crianças para você sinalizar que daqui a 50 aí, anos, né? Estará no lugar da gente, né? Já plantando essa semente aí, né? As crianças não têm nem não tem nem o direito de escolher, né? Não, tem. Pela minha lei, até o batismo, um ano, elas podem escolher o time que querem torcer. Pela sua lei, né? Até um ano. Depois disso, não escolheu, a gente... Olha aqui, ó, é o futuro, né?
Você está vendo páginas assim, é Sim, porque isso maravilha. é só uma prova de encadernação. Mas que maravilha que a gente está tendo aqui no Pod, né? O acesso a esse livro ainda, né? Dessa maneira, arquitetado assim, para o lançamento vai ser que dia? Dia 15 Lá de no- dezembro, na Arena Fonte na Nova. Arena Fonte Nova. A partir de Então, 5 horas. Toda a torcida do Bahia está convidada? Toda a torcida do Bahia. Do Vitória também, se quiser do ir? Vitória também, nosso Nino, você é o primeiro convidado Nino aqui, já ó. está convidado lá para ir. E a gente está aceitando, agora que a gente vai virar multinacional, estamos aceitando, acabou essa história de ser Bahia, né? Então, agora é mundial, então não tem esse negócio de, você sou Vitória, Vamos ser sou, Bahia e pronto. sou de Itabuna, sou de Olha, que Jiquié, filho da mãe, né? sou de João Pessoa. Não, acabou. Agora somos internacionais. Então, Mas eu, como sou de Itabuna, né? Eu não sou daqui, que aqui é Bahia e Vitória, então eu tenho meu passo livre, eu vou escolher. Rapaz, Eu acho que eu vou torcer pro Bahia, viu? Eu acho que você estava assim meio escondido. Eu já né? sei cantar o hino, né? Pois é, eu acho que você estava meio escondido. Agora você não tem mais medo de se esconder, porque você não tem risco também. Vou estar bem na fita, né? Sou Vai torcedor tá do feio, Bahia pô. Internacional, Pois é, você vai estar no meio de clubes de primeira grandeza, né? Mundial. né? Mundial. Tem uma foto aí que eu vou aproveitar aqui para mostrar. A foto não vai estar boa porque é a prova, mas é um momento também muito, muito legal que eu acho que vale a pena, e é seu amigo também, seu conhecido, que é Baiano? Baiano. E essa história, Jackson, é fantástica. Olha aqui, Armandinho e Chico. Essa é uma história fantástica. Chico é quem esse? Chico é esse guri aí. Será que eu vi isso? Isso rolou. É um vídeo? Isso rolou, o vídeo eu vi virou, esse vídeo. virou um vírus, né? É? Esse moleque aí dizia que gravou um vídeo dizendo com um bandolim Sim. pequeno, e aí tocando no Bahia dizendo, você é quem? Eu sou Armandinho. E aí tocando algumas músicas da Cor do Som, do Trio Elétrico e tal. Aí Armandinho viu, chegou no celular de Armandinho. Maravilha, hein? Armandinho pediu a filha para descobrir onde era Chico, onde estava Chico. E aí um dia vai visitar Chico. Aí Chico pega essa porra desse bandolim e diz a Armandinho o que é que quer tocar, né? Não sei o que. Armandinho, não vai tocar isso. Não, quero tocar isso, não sei o que, não sei o que. Aí vira esse encontro fantástico Maravilhoso. entre... E a generosidade de Armandinho de perceber, não né? existe, né? O encantamento da criança pelo artista, né? E ele lá. Não, ele mandou Dois Surama. meninos, né? Duas crianças. né? Surama, que é a esposa de Armandinho, Armandinho mandou Surama e a filha, eu esqueci o nome da filha dele, agora, e mandou cavucar onde é que estava Chico, que ele queria fazer uma homenagem. Aí vai na casa de Chico, quando Chico vê, fica... Eu vi esse vídeo circular. Aí eu disse, não, essa história, que já é uma história moderna das novas tecnologias, né? Dessa coisa da comunicação global, online e tal. Aí eu digo, não, aí fui atrás do pai de Chico para conseguir a foto, com Armandinho. Armandinho disse, eu não tenho essa foto, eu só tenho uma foto de vídeo, de coisa que não tem qualidade para impressão, né? Eu fui atrás do pai, o pai conseguiu uma foto também que não tinha lá essas qualidades. Eu disse, olha, meu amigo, o que vale aqui é o registro histórico, vai essa mesmo. Exatamente. Então. É o que porque vale. você não vai fazer de novo, né? Não existe vai, de novo. O Chico já está... Reproduzir, Mas né? o clima, já está maior, né? cresce E o rápido, astral, né? A né? criança. Igual a fotografia, né? Faz uma foto é o aqui, clique, ela nunca mais ela se repete. né? Exatamente. Então, é muito... Essa história é fantástica. E eu acho que incorpora no livro uma história que foi já dessa coisa de redes sociais, mais atual, de né? WhatsApp, mais moderno, né? Os tempos atuais. E pessoas que se reconhecem, né? Do livro de 2001, você encontra a gente assim, porra, aquela foto da torcida eu tô lá, eu sou eu aquela foto. Maravilha. Isso é bom demais. Isso é bacana também, né? Isso é muito bom. De ser mais um no meio da multidão, No né? meio da multidão. Essa coisa que a gente, hoje em dia, é tudo muito a cara da pessoa, tem uma foto no perfil, Selfie, mas né? a pessoa se sentir bem por ser um torcedor do Bahia, assim, mais um naquela multidão, isso é maravilhoso. Muito se reconhecer, né? Tô quase indo para essa torcida. Maravilha. Você Alexandre. já está... Você está quase me convertendo. Não, e espero você
A banda lá no dia 15 de dezembro. de dezembro. Vai ser que horas? A partir de 17 até 22. De 17 às 22 Na Arena Fonte Fonte Nova, Nova, o lançamento do Bahia, Minha Paixão. Belíssimo. Maravilha, Nestor. Muito grato, hein, meu amigo? Eu que agradeço. Muito grato. Agradeço a banda. A banda maravilhosa. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Bahia, minha porra! Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.